Semana passada eu comecei uma série de mensagens sobre o final dos tempos. E eu estava falando para vocês que Jesus nos advertiu sobre o final dos tempos, que haveria um aumento do engano nos últimos dias. E hoje eu quero falar sobre o arrebatamento. E eu particularmente acredito que estamos muito próximos da vinda de Jesus. Muito próximos. E por causa disso, eu tenho me dedicado e me preparado e também buscado ao Senhor com todo o meu coração, porque eu quero me encontrar fiel quando Ele retornar. Eu gostaria de ler um texto que fala sobre o arrebatamento. E para você ter um entendimento, todos os cristãos serão arrebatados se eles forem fiéis. Não importa se eles estiverem vivos ou mortos. Todos serão arrebatados. Se eles estiverem fiéis ao Senhor, eles terão arrebatados. E vamos ler 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Não sejam ignorantes quanto aos que dormem. Primeiro ponto: o verdadeiro cristão não morre, ele dorme. E um dia eles vão ressuscitar. Então, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança, nós temos esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus, por meio de Jesus, trará com Ele aqueles que nele dormiram. Olha só. Conforme a palavra do Senhor, dizemos a vocês que nós, os que estivermos vivos. Então, a Bíblia falou ali primeiro dos que morreram, certo? Que estão dormindo. E agora ele está falando dos vivos. Então, conforme a palavra do Senhor, dizemos a vocês que nós, os que estivermos vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não procederemos os que dormem. 16. Porque dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos ressuscitarão primeiro. Depois, no verso 17, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens. Então, os mortos e os vivos para o encontro com o Senhor nos ares. Nos ares, assim estaremos com o Senhor para sempre. Versículo 18. Portanto, console-se uns aos outros com essas palavras. Eu amo ensinar sobre esse assunto porque desde que eu nasci de novo eu espero por esse dia. Eu estou me preparando, eu vivo todo dia da minha vida para aquele dia. E, infelizmente, muitos estão dentro da igreja, mas poderão ser deixados para trás. Não vão participar desse grande evento. E eu gostaria de clarificar
Antes de eu ir profundamente, eu vou mostrar muitos versículos, mas eu quero trazer luz sobre um assunto aqui, sobre isso. Eu quero falar sobre o arrebatamento e sobre a volta de Jesus. Muitos cristãos não entendem que a volta de Jesus acontecerá em duas etapas. Um é o arrebatamento da igreja, e o outro é o quê? É a volta de Jesus. Muitas pessoas leem a Bíblia, mas não pegam isso, não entendem, eles misturam. O primeiro é chamado arrebatamento. O primeiro é arrebatamento. Então, o que é o arrebatamento? Jesus vem no ar e a gente encontra com Ele nos ares. E esse encontro será só para os que creem. E Ele vem para os fiéis, os perseverantes, que estão se santificando e amam ao Senhor e fiéis ao Senhor. E Ele será para essa turma. Ele virá para esses cristãos. Mas depois do arrebatamento da igreja, tem um outro evento que vai acontecer 7 anos depois do arrebatamento. E esse evento é chamado a volta de Jesus, que será no final da grande tribulação. Eu vou te dar todos os versículos. Eu só quero explicar para vocês, porque com isso em mente você vai entender os versículos que eu vou ler. Então, o retorno de Jesus acontecerá depois de 7 anos da grande tribulação. 7 anos depois do arrebatamento, durante a batalha do Armagedon, que você vê isso em Apocalipse 16:16. Jesus aparece nos céus, descendo em um cavalo branco com seu exército. Então, qual que é a diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus? Qual que é a diferença? O arrebatamento é invisível. Jesus não pisa nessa terra. Ninguém vai ver Ele. Somente os cristãos que estão preparados. Não são todos. Somente os preparados que estão esperando, que estão com expectativa esperando por Ele. Somente os cristãos que têm óleo na sua lâmpada. Lembra das 5 virgens? 5 tinham óleo. E esse povo vai ouvir o som da trombeta. Os outros não. A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça. Mas muitos não ouvirão, estarão fazendo coisas e não perceberão. E eles não serão tomados. E essas pessoas serão tomadas, encontrarão o Senhor nos ares. Mas a segunda vinda de Jesus, todo olho verá. Está escrito em Mateus 24:27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:27. O arrebatamento será somente para a igreja. A segunda vinda será para todo mundo. O arrebatamento, somente os verdadeiros cristãos participarão. Mas no retorno de Jesus, todo joelho se dobrará. É melhor você se render agora. Se você se arrepender agora, você é parte do arrebatamento. Mas naquele dia, quando Jesus retornar, todo mundo
mas para alguns será muito tarde. Então, para você não misturar, algumas pessoas leem a Bíblia, Mateus 24, por exemplo, fala do arrebatamento. Jesus está falando com os judeus. É por isso que as pessoas confundem o arrebatamento com a segunda vinda. Por quê? Porque quando Jesus estava falando com os discípulos deles, os discípulos que eram judeus, eles perguntaram no final dos tempos, Mateus 24, no sermão profético, e Jesus respondeu as perguntas: quando seria o fim do mundo e o estabelecimento do seu reino? Jesus respondeu diretamente para os judeus. Ele estava falando para aqueles que não estariam no arrebatamento. Você vai... Por que eu estou falando isso? Você vai entender. O arrebatamento é para a igreja de Cristo, para todos que são os fiéis. E a segunda vinda é para o mundo todo, especialmente para Israel. E quando Jesus estava falando com Jesus, ele estava falando da segunda vinda, mas não do arrebatamento. Estão conseguindo me acompanhar? No arrebatamento, somente a igreja sobe. Na segunda vinda, Jesus desce com a igreja. E ele vai pisar no Monte das Oliveiras, de acordo com Zacarias. Quando Jesus voltar, a Bíblia diz que os pés dele estará no Monte das Oliveiras. Eu já fui lá. E naquele monte, quando ele subiu aos céus, ele disse, os anjos que estavam lá falaram para ele, isso está lá em Atos, porque vocês estão olhando para ele, o mesmo que está subindo, ele vai descer, ele vai voltar no mesmo lugar. E a Bíblia diz em Zacarias que os pés dele no retorno, não no arrebatamento, no retorno, e aquela montanha vai ser fendida em duas. Não vou dar para mim ler, mas está lá em Zacarias. O arrebatamento acontece antes da tribulação. A segunda vinda acontece depois da tribulação. Portanto, são dois eventos completamente diferentes. Ok? Na segunda vinda, Jesus virá para julgar os que ficaram para trás. E a questão é, eu já ouvi ensinos diferentes. Eu sei que você já ouviu. Tem pessoas, teólogos, que creem que os cristãos vão passar pela grande tribulação. E eu vou mostrar os textos bíblicos para mostrar. Alguns teólogos então acreditam nisso. A igreja vai passar pela tribulação. E também alguns teólogos acreditam que o arrebatamento e a volta de Jesus será um mesmo evento. Eles creem na mesma coisa. Jesus vem e aí vai acontecer. Então, por que os teólogos eles têm diferente perspectiva? Por que eles acreditam assim? Por causa de uma teologia, chama teologia da substituição. O que é essa teologia, pastor? Eu não vou falar de teologia profundamente, mas essa teologia diz que a igreja substituiu Israel e que todas as promessas e privilégios dados a Israel são substituídas e pertencem à igreja.
Eu não acredito nessa teologia. Eu não acredito nessa teologia. Por quê? Da maneira que você vê, a maneira que o óculos que você usa, você vai entender, você vai ter uma visão. Se você lê a sua Bíblia com essa visão em mente, você vai ver uma coisa. Mas se você ler a Bíblia com outra visão, você verá a palavra de Deus com outro entendimento. Jesus respondeu essas perguntas ao seu povo, que eram judeus. E quando a gente lê as profecias, eu quero te ensinar a ler a Bíblia de maneira correta. Toda vez que você lê essa Bíblia, o que Deus falou para Israel é para Israel, não é para a igreja. O que Deus falou, o que Deus está escrito para a igreja é a igreja. E quando foi que a igreja começou? Onde? Quando? No dia de Pentecoste. A primeira vez que a igreja aparece na Bíblia foi lá na Cesareia, quando Pedro teve a revelação, falando: você é o Filho de Deus. Eu vou construir a minha igreja. A primeira vez que aparece a palavra igreja foi quando Jesus falou com os discípulos. Nós não somos o Israel de Deus, somos parte da igreja. Israel é uma nação que pertence a Deus. Se você entender a Bíblia desse jeito, com essa perspectiva, você vai entender muito melhor e vai entender as profecias. Mas se você não entende isso, você mistura tudo. Então, Jesus estava falando sobre a volta de Jesus. Jesus falou com os judeus e falou sobre a segunda vinda, porque ele estava falando com os judeus. O apóstolo Paulo escreveu para a igreja. E ele fala do quê? Do arrebatamento. Está entendendo? Jesus estava falando com os judeus. Ele estava falando sobre a volta dele. E o apóstolo Paulo estava falando com a igreja em 1 Tessalonicenses, em vários livros do Novo Testamento, e ele falou do quê? Do arrebatamento. Mas se você for para Apocalipse, fala do arrebatamento e da volta de Jesus. Os dois, em Apocalipse, no último livro da Bíblia. Porque quando você chega lá em Apocalipse, tem duas portas abertas. As duas portas abertas no céu. Então vamos ler Apocalipse 4. Eu vou repetir. Tem duas portas abertas em Apocalipse. Uma no capítulo 4 e outra no capítulo 19. Vamos ler então capítulo 4. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. E a voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá. Ele mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Nesse capítulo 4, versículo 1, João vê uma porta aberta no céu e uma voz como trombeta dizendo: suba para cá. O que é isso? Arrebatamento. Mas em Apocalipse 19, 11 a 14, uma outra porta é aberta. Mas ali Jesus desce juntamente com seu exército, que somos nós, a igreja. E quando ele vem,
uma batalha vai acontecer, a batalha do Armagedon. E nessa batalha, Jesus vai terminar com essa batalha. Entenda uma coisa, o arrebatamento é para a igreja. E a segunda vinda é para todos. Estão me seguindo? Então o arrebatamento é para a igreja. E a segunda vinda é para o mundo todo. No arrebatamento, nós vamos para cima. Na segunda vinda, Jesus desce com a sua igreja para julgar a terra e para governar o mundo durante o milênio. Se você não sabe, nós estaremos aqui com Jesus. Eu não vou falar tudo hoje, é muita coisa que eu estou dando na sua cabeça. Então vamos voltar aqui, porque eu quero te ajudar a entender. Então vamos ler 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Pois o próprio Senhor descerá do céu com um brado, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos ressuscitarão primeiro. Isso é uma boa pista. Aqueles que morreram, que estão com Cristo, os seus corpos serão ressuscitados do pó. Eles estão em espírito com o Senhor. Mas haverá uma ressurreição dos corpos, que é outro ensinamento, que eu não vou entrar tão fundo. Então, o arrebatamento, ele é apresentado como um mistério. Porque no Velho Testamento a gente não vê claramente o arrebatamento. E ele revela esse mistério. Então, primeiro os mortos ressuscitarão no piscar de olhos. E os que estão vivos estarão com o Senhor para sempre. Então, o que acontece depois do arrebatamento, pastor? Se você não for, o que vai acontecer se você ficar? Tem alguma chance para você? Haverá, mas vai ser muito difícil. A melhor coisa, entregue-se ao Senhor hoje, sirva Ele hoje. Pare de viver contra o Senhor e dê sua vida totalmente ao Senhor. Será muito melhor. Na outra mensagem que eu preguei, nos últimos dias, eu falei, só que eu não vou explicar, mas se você não viu, por favor, vá lá e ouça quando eu falei sobre os enganos. Porque eu disse, e depois do arrebatamento, haverá um tratado de paz que será assinado com o anticristo. E assim a grande tribulação começará. Quando eles vão assinar esse tratado de paz. 1 Tessalonicenses capítulo 4 fala sobre o arrebatamento. E no capítulo 5, o apóstolo Paulo fala sobre o dia do Senhor. Quando você lê sua Bíblia, 1 Tessalonicenses 4 fala do arrebatamento e o capítulo 5 fala do dia do Senhor. E esse dia será a grande tribulação. Vamos ler 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 3. Agora, irmãos, quanto aos tempos e às épocas, não necessitamos escrever ao Senhor, pois vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor será como um ladrão à noite.
Quando estiverem dizendo paz e segurança, então de repente lhes sobrevirão a destruição. Como as dores de parto vem a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Querido, temos visto já o mundo falando de paz, não temos? Temos muitos falando, temos que ter paz. Veremos o Donald Trump, estou fazendo tudo, a paz virá. Eles estão tentando e essa paz que será assinada entre israelenses, palestinos, eles vão, os palestinos, eu acho que os irlandeses também precisam. É uma profecia que eu estou falando aqui. Os palestinos, os muçulmanos, cristãos e judeus, trazendo uma paz aparente e paz e harmonia entre as nações. Esse acordo vai permitirá a construção do terceiro templo em Jerusalém. O terceiro templo será construído. E eles já estão com quase tudo pronto para esse templo ser reconstruído. E o mundo pensará, agora é paz e as guerras acabaram. Então, quando a Bíblia diz paz e segurança, a destruição repentina virá sobre eles e eles não escaparão de maneira alguma. Isso é 1 Tessalonicenses 5:3. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então de repente lhes sobrevirá a destruição. Como as dores de parto vem a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Lembra ali do Sermão do Monte que Jesus fala sobre a mulher grávida? Jesus estava falando sobre a grande tribulação. Então, em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que depois do arrebatamento vem a grande tribulação. Depois do arrebatamento, a grande tribulação. Então, segue aqui comigo. Então, o que é a grande tribulação? O que é a grande tribulação? Pessoal, o que é a grande tribulação? Vou ler para vocês. A grande tribulação é o juízo da ira de Deus sobre aqueles que o rejeitaram. E não é para nós, a sua noiva, que o amamos, respeitamos, estamos vivendo em santidade. Vocês entendem o que eu estou falando? Queridos, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você tem um filho, 3, 4 filhos, e todos eles estão te obedecendo, eles te amam, você vai pôr eles de castigo? Como que você pode dizer que a igreja que ama o Senhor, que está se rendendo ao Senhor, eu vou te punir? Não faz sentido. Esse é o ponto. A grande tribulação será o juízo de Deus sobre todos que rejeitaram a Ele, não por aqueles que temem a Ele, não para sua noiva que ama o Senhor. Você está esperando Jesus, você está vivendo para Ele, aí Ele vem e te pune? Não faz sentido. Vamos ler 1 Tessalonicenses 5:9. 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para ira.
Vamos ler todos juntos? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus não nos destinou para a ira. A grande tribulação é chamada o tempo da ira do Cordeiro. Será a ira do Cordeiro. Vou mostrar para vocês. Apocalipse 6:16. E clamavam as montanhas. O que eles falavam? E clamavam as montanhas aos rochedos: caiam sobre nós, escondam-nos da face daqueles que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse 6:16. Então Deus não vai te destinar para esse momento da ira. A grande tribulação será um tempo da ira. Por que será um tempo de ira? Porque por 2000 anos pessoas não aceitaram a mensagem de graça e salvação. Eles rejeitaram. Muita violência e coisas ruins que aconteceram, maldades. E é por isso que a ira do Senhor virá sobre a terra. Apocalipse 14:10 diz que durante a grande tribulação as pessoas beberão o vinho da fúria de Deus. E a grande tribulação é chamada do tempo da ira de Deus sobre o pecado. Estão conseguindo me acompanhar? A grande tribulação será a ira do Cordeiro por causa do pecado, não para aqueles que amam o Senhor Jesus. Deus te destinou para a salvação e não para a ira. Fala isso para a pessoa do seu lado. Deus te destinou para a salvação, não para a ira. Então, Apocalipse 3:10. Vamos ler. Vamos ler todos juntos, Apocalipse 3:10. Visto que você guardou a minha palavra de perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está por vir sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam na terra. Visto que você guardou minha palavra de perseverança e tem sido obediente, eu o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo. Então, eu te guardarei da hora, não na hora, entendeu? Alguns teólogos dizem, quando você estiver no meio da tribulação, Deus vai te tirar. Não. Ele vai te guardar dessa hora. Você não vai nem passar por essa hora. Isso está muito claro, queridos. De acordo com 1 Tessalonicenses 4, significa que a igreja será literalmente arrebatada. E a palavra no grego significa raptar ou levar embora. Então o Senhor virá e nos tirará. E eu quero estar terminando e eu quero fazer algumas perguntas para você. Você está esperando ansiosamente para estar com o Senhor? Eu vou perguntar de novo. Você está esperando ansiosamente para estar com o Senhor? Quero ler alguns textos. E é assim que você tem que viver. 1 Tessalonicenses 3:20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, e onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém?
Nós ansiosamente esperamos por Ele. Talvez você está esperando uma cidadania aqui na Irlanda, mas você tem uma cidadania melhor. Temos uma cidadania dos céus, muito melhor do que a europeia. Tenho algo muito melhor, essa cidadania celestial. Gálatas 5:5, vamos ler juntos. Mas nós que vivemos pelo Espírito esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Esperamos ansiosamente. 1 Coríntios 1:7. De modo que vocês não lhe falta nenhum dom espiritual, enquanto aguardam ansiosamente a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão conseguindo me acompanhar, queridos? Você está aguardando ansiosamente? Romanos 8:25 diz: mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. Eu estou terminando. Jesus nunca nos disse para nos preocuparmos com sua volta. Ele nunca disse: se preocupe com a grande tribulação. Fique preocupado com a marca da besta. Se preocupe com a ira que está vindo. Ele não disse isso. Seja preocupe com a perseguição. Ao contrário, em Mateus 5:11-12, ele diz: felizes serão quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Queridos, desculpa, mas tem alguns cristãos, se vocês olharem para eles, eles vivem uma vida tão triste, eles estão sempre preocupados com coisas nessa terra. Nunca Jesus disse para nós nos preocuparmos com essa terra, com essa vida. Jesus disse para nós nos alegrarmos e sermos felizes. Pare de preocupar com a grande tribulação. Isso não está na Bíblia. Pare de preocupar com o anticristo ou o final dos tempos. Jesus não falou para nos preocuparmos sobre o que iremos comer. Ele nunca falou para nós para guardarmos comida. E eu já vi pessoas guardando comida. Desculpa. Jesus nunca falou isso para nós. Ao contrário, ele disse: não preocupe com amanhã. Ele não falou isso? Ele não disse: não se preocupe com comer e beber. E por que você fica preocupando? Eu vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Eu vivo uma vida com Jesus esperando pela volta dele. E eu vou viver cada vez melhor, esperando por ele. Mas se você quiser ficar preocupado, é seu problema. Eu não vou fazer isso. Alegre-se com sua vida com ele. A pergunta para você é: você está esperando ansiosamente por sua volta e seu encontro com ele? Você está esperando ansiosamente por sua volta e seu encontro com ele? Você sabe o que significa ansiosamente esperando? Que você está se preparando e ansiosamente esperando para esse momento chegar.
Quem aqui é casado? Você se lembra o dia do seu casamento? Pensa no noivo e na noiva e as expectativas deles para o casamento. Tá chegando o dia. O dia está chegando. Eles estão felizes. Eles investem o dinheiro deles, eles se preparam o tempo. Eles preparam tudo para o casamento. Queridos, a Bíblia diz, quando a gente se encontrar ao Senhor, o que acontecerá? Será um casamento. Um desses ensinos, eu vou falar do casamento do Cordeiro. Será tremendo essa palavra. E tem gente preocupado. Se alegre. Seja feliz. Porque a nossa redenção está chegando. Nosso Jesus está voltando. Vamos nos levantar. Mas não conversem, tá? Porque eu não terminei. Vocês sabem que nós somos a noiva e temos um noivo e ele está voltando para nos buscar. Ele está voltando para nos levar para casa. Seja fiel. Mas infelizmente, muitas pessoas estão tão conectadas com esse mundo. Tem muitos cristãos que eles dizem, Jesus não volta não, porque eu comprei um carro novo. Você está amando esse mundo. Você está tão preocupado com esse mundo que você nem quer que ele volta. Você está amando esse mundo. Muitos dos cristãos não querem que ele volte. Isso é muito triste. Não tem nada nessa terra que se compara com o que teremos quando nos encontrarmos com Ele. Não importa se você é solteiro, você terá coisas melhores lá no céu, muito melhores. Você pode esperar por Ele. Eu me lembro, eu era solteira e eu dizia, eu estou esperando pelo Senhor. E eu quero terminar falando esses 2 pontos. Não tenha medo do final dos tempos. O que eu falei? Não tenha medo do final dos tempos. Pare de se preocupar com o anticristo, tribulação, marca da besta, o chip. Não preocupe com isso. Não se preocupe com amanhã. Somente diga, Senhor, eu espero a sua volta e viva a sua vida com o Senhor Jesus. Segundo ponto. Se você é um cristão nascido de novo, mas ainda não foi cheio do Espírito Santo, mas você não está esperando ansiosamente pela sua vinda, algo está errado na sua vida espiritual. Se você não espera por isso, algo está errado na sua vida e você precisa consertar isso hoje. Feche os seus olhos. Talvez você ainda não está esperando a volta dele. Você tem uma chance agora. Você tem uma chance agora. Diga a Ele, Senhor Jesus, me perdoe todos os meus pecados. Eu quero estar com o Senhor. Ore você agora. Fale com o Senhor. Diga a Ele, Senhor, eu quero te servir fielmente.
Eu quero investir meu tempo, minha vida no teu reino. Às vezes a gente é tão preguiçoso para servir ao Senhor. Senhor, eu quero estar pronto para aquele dia. Eu quero te encontrar. Mesmo se você morra, você será o primeiro a ser ressuscitado. Ora e peça: Senhor, mude a minha mente. Tira as doutrinas erradas da minha mente, que me faz ficar preocupado sobre o meu futuro. Diga a Ele: Senhor, eu não quero estar preocupado com o final dos tempos, mas eu quero me preparar para me encontrar com o Senhor e esperar pacientemente por esse encontro nos céus, nos ares. Senhor, eu oro pelos meus irmãos e irmãs. Ajude cada um de nós. Espírito Santo, move no nosso meio. Aqueles que pecaram contra o Senhor, perdoa-os. Aqueles que têm vivido uma vida cheia de pecados, Deus, que eles possam se voltar ao Senhor, pedir perdão a Ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Talvez você tenha vícios na sua vida. Pare. Seja liberto. Busque libertação na sua vida. Talvez seja bebida, cigarro, pornografia ou qualquer outro tipo de vício. Peça ao Senhor, me ajude a sair desse vício. Eu quero estar preparado para aquele dia. Quero me encontrar santo diante do Senhor. Pai querido, eu oro por cada pessoa aqui. E eu declaro, Senhor, que cada um estará pronto, Senhor, para encontrar o Senhor. Fortaleça cada um deles. Por favor, erga suas mãos. Espírito Santo, encha eles, Senhor. Encha-os, Pai. Tu és santo, Pai. Ajuda-nos a ser como o Senhor. Ajuda-nos a estar preparados para aquele dia. Estaremos esperando pacientemente pelo Teu retorno. E o Senhor nos dará, e iremos dar ao Senhor toda honra e toda glória. Essa é a nossa oração. Oramos nossos irmãos e irmãs, Senhor, e também por aqueles que estão ouvindo online, Pai. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida de cada um que está ouvindo essa palavra. E eu declaro, viveremos uma vida que vai te dar honra e glória. Que o teu reino venha, assim como é nos céus, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Estamos esperando pela tua volta. Te amamos. Esperamos pela tua volta com ansiedade. Oramos. Amém. Em nome de Jesus. Amém.